Vamos falar com um deputado gaúcho, que é da bancada federal e que tem estado no noticiário nos últimos dias, talvez, imagino que para ele, de maneira controvertida e desagradável. Uma relação com as instâncias policiais não muito boa, porque, é o que consta, o deputado teria ofendido a classe dos delegados ao falar de um delegado na tribuna. E como é que fica a independência do homem que foi votado na hora de usar a tribuna do parlamento? Vamos ouvir o interessado direto, em nome dos seus eleitores, inclusive. Marcel Van Hatten, bom dia. Eu, em especial, claro, tendo feito menção, inclusive, aos meus eleitores da região, que têm acompanhado esse caso esdrúxulo e, obviamente, que gostariam de saber mais detalhes. Pois então, queremos saber esses detalhes, quais são os próximos passos, quais as expectativas do deputado Van Hatten, que tem sido muito claro ao exercer a defesa do mandato, a defesa da instituição, muito mais do que a defesa pessoal. Sem dúvida, Brito. E eu queria, inclusive, começar por aí. O que eu estou fazendo nesse caso é uma defesa da democracia. Não é nem sobre o caso específico, que merece muita atenção. Mas eu tive apoio, inclusive, de deputados da esquerda, por exemplo, Chico Alencar, que é do PSOL, deputado Tato, do PT, se manifestaram contrariamente a essa decisão da Polícia Federal de primeiro me investigar, depois me indiciar. O indiciamento aconteceu depois de autorização de abertura de inquérito por parte do ministro Flávio Dino. Né? Por quê? Porque eles entendem, assim como eu e o próprio presidente Arthur Lira, numa manifestação muito dura, deu a sua mensagem semana passada, que a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. Eu não estou falando impunidade para cometer crime, nada disso. Estou falando por opiniões, palavras e votos. Ainda mais na tribuna da Câmara, precisa ser absoluta. Porque se você tiver medo de falar alguma coisa na tribuna, porque eventualmente você pode ser processado por aquilo que você disse, acabou a possibilidade de debate e de apresentação de denúncias. E esse instituto, inclusive, existe no mundo desde 1689, com Bill of Rights. Então foi muito errado o que a Polícia Federal fez, né? E mais errado ainda, porque foi realmente uma defesa corporativa, né? Foi uma forma de tentar defender um dos seus de uma denúncia grave que eu fiz de estar usando informações falsas em relatórios. Né? Eu tenho as evidências disso tudo, já foi inclusive a imprensa, muitos desses, grande parte dessas denúncias que eu fiz, inclusive na imprensa internacional. Agora, mesmo que eu não estivesse certo, né, mesmo que, eventualmente, eu estivesse jogando palavras ao léu, como eu vejo, aliás, muitos colegas fazendo, né, eu teria o direito de fazê-lo, porque a imunidade, a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, ela precisa ser absoluta no uso da tribuna. Bom, um detalhe, nós temos no nosso site abcmais.com o material gerado pelo episódio. Por favor, Wesley Veganoves, vamos dividir com os nossos ouvintes e espectadores que estão com imagens tanto do deputado como nossa. Em ABC+, até bom dia também para o deputado que está conosco, em ABC+, tem todas essas informações envolvendo esse indiciamento aí da Polícia Federal, inclusive com toda a repercussão com outros deputados, como o próprio deputado Marcel Van Hatten colocou, e também o ex-presidente Bolsonaro também se manifestou em defesa. Então, em ABC+, ele tem esses desdobramentos de defesa do deputado que ele próprio comentou. Vamos aqui para mostrar? você, Brito. Podemos mostrar na sequência. Muito bem. Enquanto isso, deputado Van Hatten, o caminho a ser percorrido para restabelecer-se a autoridade que o pronunciamento de um parlamentar deve significar. Qual é o caminho que o senhor pretende percorrer? O nosso Ederson Canali, enquanto isso, vai buscar essa ilustração do ABC+, enquanto o deputado Van Hatten vai nos dizendo quais serão os seus próximos passos. Perfeito, perfeito. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi constituir um advogado. Até porque quando eu recebi o e-mail, viu, Brito, isso é uma coisa que você conhece, processo penal, você conhece toda a legislação muito melhor, inclusive, do que eu. Eu sou legislador, mas eu não sou um operador do direito com a experiência vasta que você tem. Então,
O que aconteceu inicialmente foi que eu recebi um e-mail na caixa de entrada do gabinete, ou seja, que todos os assessores têm acesso. Não foi uma intimação feita diretamente e, aliás, não tinha sequer um inquérito anexo naquele e-mail inicial que eu recebi da Polícia Federal me chamando para depor, dando alternativas de datas, inclusive, que eu poderia escolher uma delas, né? E só deixando claro que eu era investigado no momento em que dizia que se eu não fosse, eu optasse por não participar de nenhuma daquelas datas sugeridas, de um depoimento, eu teria o meu direito ao silêncio garantido. Aí foi que eu soube que estava sendo investigado. Então, constituí advogado, doutor Alexandre Wunderlich, que é meu advogado, pediu acesso aos autos, recebeu o inquérito e, quando de posse do inquérito, recebemos um novo e-mail marcando o depoimento na Polícia Federal dia 5 de novembro. Eu já tinha intenção de não participar daquele depoimento, porque eu não devo explicações a ninguém, muito menos à Polícia Federal, sobre o que eu falei na tribuna, é o que diz a Constituição, mas o presidente Arthur Lira reforçou esse entendimento e, inclusive, incentivou a que eu não fosse. Disse: nenhum deputado deve prestar depoimento na polícia por fala na tribuna. Não fui. E depois recebi mais tarde um novo e-mail, agora na semana passada, que foi o que gerou toda essa comoção nacional, um novo e-mail da Polícia Federal com o indiciamento. Nesta fase agora de indiciado pela Polícia Federal, falta a manifestação do Procurador-Geral da República, que também está invertido, porque ele sequer participou da parte inicial. A abertura de inquérito feita pelo ministro Flávio Dino só deu vistas ao Ministério Público, mas não chegou a ouvi-lo, certo? Foi instaurado todo o procedimento investigativo, não se sabe sequer por que Flávio Dino é o relator, não está claro no inquérito, só diz que por prevenção, por ter outros casos, todos sigilosos, eu costumo dizer clandestinos, porque dificulta a nossa defesa, né? Em virtude de prevenção em relação a outros casos. Então, o ministro Flávio Dino seria o relator. E um dado interessante, viu, Brito, é que Flávio Dino tinha sido ministro da Justiça do Lula. E foi ele que nomeou os policiais federais, principalmente aqueles que estão na cúpula da Polícia Federal, cujos subordinados ingressaram contra mim em juízo. E agora, próximos passos. De posse do discurso do Arthur Lira da semana passada, que foi muito forte, nós vamos peticionar, doutor Alexandre Wunderlich, portanto, meu advogado, vai peticionar junto à corte a nossa insurgência, vai anexar essa manifestação do deputado Arthur Lira. É notícia de primeira hora, acabei de falar com o meu advogado, inclusive. E vai anexar também um parecer do procurador da Câmara, deputado Luiz Tibé, em que ele deixa claro duas coisas. Primeiro, a imunidade parlamentar está sendo agredida, esse é um direito constitucional do parlamento. Segundo, ainda que indiretamente eu estou sendo perseguido politicamente pela corporação, pela Polícia Federal. E de posse desses parecer, defesa do advogado, melhor, manifestação de insurgência e manifestação do Arthur Lira, o Supremo Tribunal Federal, eu espero, dê pelo arquivamento com a opinião do Procurador-Geral da República, quem nós também visitamos por isso. Mais um ponto interessante, se eu tiver ainda 30 segundos para falar sobre esse tema, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que está avaliando ingressar judicialmente por abuso de autoridade contra o policial federal que me indiciou, o que também é uma notícia muito relevante sob o ponto de vista não apenas de defesa minha, mas também de reação ao que está acontecendo. Um dado importante, fundamental, é do andamento normal dos feitos. A Procuradoria-Geral da República ainda não tomou posição definitiva. Qual é a informação? Não tomou posição nenhuma até. Aham. Até o momento, nenhuma posição. Nós estivemos com o Procurador-Geral da República, estive com o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, com o vice-presidente da Câmara, o deputado Sócrates Cavalcante, que então representava Arthur Lira, que foi quem pediu a reunião com o procurador. Certo. Arthur Lira ligou pessoalmente para o procurador para pedir a reunião e com o meu advogado. E naquela reunião expusemos o caso para o procurador, ele ouviu com bastante atenção, ele ponderou que uma série de casos já anteriores tiveram a relativização da imunidade parlamentar, porém nós contra-argumentamos que essa relativização sempre foi feita fora do ambiente da Câmara. Né? Numa entrevista jornalística, numa mensagem em rede social, jamais uma manifestação na tribuna da Câmara foi alvo de qualquer relativização. Aliás, mais do que isso, o próprio Supremo Tribunal Federal tem reiteradas vezes, quando condena um parlamentar, né, por crime de ofensa, algo nesse sentido, por manifestação em rede social, faz questão também de ressaltar que a imunidade na tribuna é absoluta, no que o procurador realmente assentiu, né, ele, de posse desses argumentos, disse que
vai ainda se manifestar, mas está aguardando, obviamente, a manifestação próxima da Polícia Federal agora, para que ele possa também fazer a sua manifestação. Bom, por tudo que se sabe, o esboço, o desenho dessa manifestação, quero crer, será de que nada cabe ao Ministério Público realizar, porquanto o indiciamento foi indevido. Este deverá ser o parecer do Procurador-Geral da República, é o que eu penso, é o que eu estou imaginando e aguardando. E também aguardaremos, cada vez que o deputado Van Hatten desejar, este espaço está à disposição para livremente se manifestar. Um grande abraço, Van Hatten. Obrigado, Brito. Mais uma vez, agradeço a oportunidade